Bom, então, vamos lá. A gente vai começar falando desses 5 passos para construir a nossa marca pessoal com sucesso na internet, né? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente frisa bastante é a questão do planejamento, né? Planejamento ele é importante tanto para a presença digital das nossas marcas, da nossa empresa, como também quando a gente estiver falando da marca pessoal, ou seja, é fundamental a gente pensar o seguinte, o que tem num planejamento? A gente normalmente coloca um diagnóstico, a gente estabelece os objetivos. Então, quando a gente pensar num planejamento para a nossa própria marca também, é importante definir esses pontos, quer dizer, fazer um diagnóstico para entender qual é a sua situação nesse momento, né? Como é que está a sua presença digital, né, da sua marca, da marca eu, nesse momento, e também estabelecer que objetivos eu tenho com relação a isso. Se eu quero construir essa presença, né, a minha marca pessoal, por quê? Eu quero construir para alcançar algum objetivo. Então, pode ser porque eu estou migrando de área, migrando de carreira, estou deixando de ter um sobrenome corporativo, e aí quero investir na minha marca pessoal porque eu vou atuar como consultor de uma forma independente ou numa outra frente de negócios. Então, é muito importante a gente estabelecer o que a gente quer alcançar com essa nossa marca que a gente vai estar criando no mundo digital, né? Você quer complementar alguma coisa, Joyce? Acho que posso falar muito sobre definir o seu objetivo. Então, entender, começar a parar para pensar onde que a gente quer chegar. Acho que a gente vai vivendo a vida conforme as coisas vão acontecendo. E muitas vezes a gente não para pensar em quais são os nossos objetivos pessoais ou profissionais. A gente não para fazer uma reflexão do que a gente quer, de onde a gente quer chegar, do que está lá, no fundo, no outro lado do arco-íris. Então, acho que o primeiro passo, né, complementando isso que a Sandra falou, é de entender qual que é o nosso objetivo, a gente parar um momento para pensar justamente onde a gente quer chegar, com quem a gente quer estar, fazer essa visualização para a gente conseguir aí sim trilhar o caminho. Porque eu acho que muitas vezes a gente, como eu disse, né, a gente vai seguindo o fluxo da vida. Então, a gente escolhe uma carreira muito cedo, a gente acaba entrando num estágio muito cedo, porque todo mundo entra em estágio, porque tem que escolher a faculdade, porque tem que fazer estágio, e a gente vai indo. E às vezes a gente vai entrando para uma área, daí a gente recebe uma proposta, migra para outra empresa, vai por um outro caminho, mas porque as oportunidades vão aparecendo e você vai pegando as oportunidades. Mas não porque aquilo que você quer, que você planejou. Você acha legal e vai. Surgiu um estágio na empresa tal. Que legal, eu vou. E daí a sua vida profissional acaba sendo conduzida por oportunidades e não por uma intenção sua naquilo que vai te fazer feliz, naquilo que vai te complementar, aquilo que tem a ver com os seus valores, com a sua essência. Então, posso até citar um caso meu mesmo. Logo que eu me formei como jornalista e logo fui trabalhar com comunicação corporativa, também não escolhi. Eu achei que eu ia ser jornalista e que eu ia trabalhar em redação ou fazendo matérias de moda. E daí, no fim, acabei indo para a área corporativa. Gostei de trabalhar em empresa, mas também porque foi uma oportunidade, porque eu precisava fazer estágio, fui. E daí, de uma empresa, eu trabalhei um tempo na BASF e depois eu saí da BASF assim que terminou o meu estágio. E minha primeira oportunidade de emprego foi no grupo JBS. A JBS fica ainda, né, na Marginal Pinheiros, e eu morava em Santo André, então eu demorava mais de 2 horas, às vezes, para chegar até o trabalho. E era uma empresa que não estava alinhada com os meus valores na época. Então, como foi, né? Eu era extremamente infeliz, porque além de eu demorar muito tempo no trânsito, o trabalho que ali eu tinha que desempenhar não tinha a ver com os meus valores. Então, e é isso, foi uma oportunidade, né? Eu me formei, terminou o meu tempo de estágio, foi um emprego, foi a oportunidade que apareceu.
e eu achei que eu devia pegar. Foi ótimo, porque foi ótimo para eu, inclusive, estar dando esse exemplo aqui hoje. Mas é esse tipo de coisa, né, que eu estou falando de quando do meu primeiro emprego, não foi o primeiro, né? Meu primeiro emprego na área que eu escolhi me formar, foi essa experiência. Mas isso a gente pode replicar para os nossos momentos, tanto na vida pessoal, o que a gente está construindo na nossa vida pessoal, como na vida profissional, não só no início de carreira, mas até hoje. Eu, depois de tanto tempo, né, de mais de 15 anos de experiência, migrei para uma outra área, porque eu entendi, eu fiz um planejamento, conquistei aquele objetivo, entendi que já era o momento de eu ir para meu segundo planejamento de vida. Então, isso fez um sentido para mim, mas aqui acho que a cutucada é no sentido da reflexão de trace um objetivo, entenda onde você quer chegar, para daí a gente conseguir construir qual o caminho para chegar lá. Acho que é mais ou menos isso, né, Sandra? Muito bom. Bom, vamos para o tópico 2, ou para o passo 2, né? Que quando a gente, então, já definiu essas questões do nosso planejamento, a gente sabe o que a gente quer, ou pelo menos a gente tem uma boa visão do que a gente quer alcançar, e aí é importante realmente ter uma presença digital consistente, assim como a gente fala para as marcas, né? O que é ter uma presença digital? A gente está em vários canais, a gente está atuante em vários canais, assim como as empresas. Não adianta eu ter só um site bonitinho ou estar só com uma página lá no Facebook. É importante, de repente, eu construir conteúdo que seja relevante para quem eu quero atingir, propagar esse meu conteúdo, seja através de blogs, seja nas redes sociais, e também eleger quais são as principais redes sociais para eu estar presente. Então, se eu quero estar mais fortemente marcada na área de moda, por exemplo, é óbvio que eu tenho que ter uma presença importante no Instagram, no Pinterest. Se eu quero criar uma carreira mais consolidada, essa segunda carreira mais focada na área de consultoria, por exemplo, na área de business, é importante eu estar presente no LinkedIn, no Twitter, por exemplo, e assim por diante. Então, isso, tendo sido feito o planejamento, a gente vai realmente definir, né, através desse planejamento, em que campos a gente vai estabelecer a nossa presença no digital, pensando aí na marca própria, na nossa marca pessoal. Então, que redes faz sentido? Faz sentido para minha marca pessoal estar no TikTok? Faz. Então, vamos lá criar conteúdo relevante dentro do ambiente do TikTok, tá? Então, isso é ter uma presença digital mais consistente e quando a gente fala também dessa questão do planejamento, tem a ver, então, os canais onde a gente vai estar presente, o conteúdo que a gente vai criar, obviamente, a frequência de postagens, né? Quando a gente decide encampar esse território, não dá para postar quando deu tempo, hoje eu vou postar porque hoje eu não tenho nada para fazer. Infelizmente não é assim, né? É uma missão mesmo, você vai ter que colocar na sua agendinha aí e falar, olha, vou criar conteúdo X vezes por semana, eu vou postar X vezes por semana e assim por diante. Ou seja, você tem que ser consistente nessa atuação mesmo no mundo digital, tá? Quer colocar alguma coisa, Joyce? Aqui, eu não sei, tem um exemplo legal que, de algum tempo, aquele meme, que era um post e daí tinha Tinder, Facebook, Instagram e LinkedIn. E acho que traduz muito bem isso que você falou, né? Não só de você, dependendo da sua área, você escolher qual que deveria ser sua rede principal, mas também como se posicionar em cada uma das redes. Então, cada rede tem o seu propósito, e isso vale tanto para marcas quanto para pessoas. Então, da mesma forma que grandes empresas se portam, por exemplo, a Nike, o discurso dela, o que ela fala no Instagram é muito mais focado em uma imagem que demonstre a performance, o espírito de herói que a marca traz.
Nas outras redes, o perfil é outro, porque o momento da pessoa tá no LinkedIn não é o momento que ela tá de descontração, certo? Então, cada rede tem o seu propósito. E eu só me lembrei agora desse meme que você, com essa história que você contou, porque acho que ele traduz muito bem isso, né? No Tinder, você vai estar lá com a roupa mais sedutora, certo? O LinkedIn mais séria, o Instagram, mas assim, de qualquer forma, você é uma pessoa, então você tem que ter uma identidade de marca. Você não pode estar um dia falando no LinkedIn, um exemplo bem bobo, mas falando de trabalho, sou hard worker, e daí no Facebook postar, detesto acordar cedo na segunda-feira. Então, você tem que ter por mais que cada rede tenha o seu perfil, você tem que ter uma consistência de marca, né? E aqui, desculpa o exemplo bobo, mas foi o que eu pensei agora, só para exemplificar aí a diferença das redes, mas a unicidade de marca. Não, excelente. Acho que o exemplo não foi bobo, não. O exemplo foi super coerente, porque eu falo que existem... Eu até vou botar isso no meu livro, não sei quanto que eu vou conseguir retomar a revisão do meu livro, viu, Joyce? Mas eu falo disso, tem vários ências que a gente tem que colocar. Então, coerência é fundamental, né? Consistência, que é o que está nesse slide aqui, também é fundamental. Paciência também é fundamental, porque aquilo que a gente fala, vou construir minha imagem, é rápido? Não é rápido, gente. Tem que ter paciência. Então, pensem nisso. Paciência, coerência, consistência, talvez até um pouco de ciência. Vamos depois fazer uma lista dos ências que fazem parte aí da nossa vida no digital. Mas obrigada, Joyce. Achei ótimo seu complemento, né? Aí a gente tem um terceiro passo, que é a autenticidade. Quando a gente fala de autenticidade, né? Até deixei 2 slides aqui para a gente falar sobre autenticidade. Quer dizer, a gente não pode ser muito, assim, pensar em ter um papel muito diferente no mundo digital daquilo que a gente é, né? Você não pode, na verdade, ficar o tempo todo interpretando um papel ou tentando ser no mundo digital aquilo que você não é na vida real, né? No mundo real. É muito importante ter, de novo, a questão da coerência, né? Porque a autenticidade, ela é demandada, né? As pessoas hoje em dia, elas querem ter esse contato mais próximo, né? E conhecer quem é você na real. Então, claro que talvez a gente passe um batonzinho para ficar um pouco mais bonitinha quando vai para a live, mas a gente não pode tentar ser aquilo que a gente não é, né? Então, não adianta tentar ser uma pessoa diferente, assim como as marcas, a gente também dá esse recado para as marcas. Não dá para a marca tentar ser algo só no mundo digital que não condiz com a verdade dela. Então, o discurso fica diferente da prática, né? Então, é muito perigoso até, porque isso pode, em algum momento, te conduzir para uma crise. Então, eu recomendo que a gente, quando for, então, fazer esse planejamento, desenhar aí quem vai ser a persona, isso tudo a gente vai falar, né, no nosso curso, que começa no dia 28, a ideia é que a gente desenhe muito bem isso, assim, com quem que a gente quer falar, qual vai ser o tom mesmo, né, dessa minha comunicação, como é que eu vou me apresentar nessas redes, né, a Joyce vai falar um pouco mais dessa parte também de imagem, o quanto isso é importante. Então, a comunicação, ela é verbal e não verbal. Então, a Joyce vai comentar mais sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Joyce, o que você tem a dizer aí sobre autenticidade? Bom, é isso mesmo, né? Entender a sua essência para que depois, usando algumas racionalizações de quem você é, colocar a intenção. Eu vejo muito isso de a gente gosta de muitas coisas e tem muitas pessoas que acabam replicando outros perfis ou outros conteúdos, enfim. E o que eu penso sobre autenticidade é isso, porque você consegue se diferenciar quando você tem algo único e especial. E talvez o algo único e especial não seja o que você busca fora, seja o que você busca dentro. E é um pouco de autoconfiança também, de conseguir escutar a voz interna e de conseguir colocar isso para fora.
mais do que pegar referências, que são importantes também, mas desde que tenha uma interpretação daquela referência, de como você interpreta aquela referência. Pegando um outro exemplo, de roupa, muito fácil. Você vê uma inspiração de roupa, e não estou aqui nem falando especificamente sobre redes sociais, de postar look, não é isso. Mas vamos supor, você olha no Pinterest, que é a melhor rede para a gente ter referência de look. Você olha lá um look que você acha interessante, mas talvez você não precise replicar ele no seu dia a dia exatamente da forma como tá lá. Você pode ter gostado dele, mas você vai colocar a sua essência. Então, mudar o lenço que você viu por um outro lenço, mudar a cor da roupa por uma outra cor, enfim. Pegar a ideia, mas transformar ela para você, para a sua essência. Muito bom, excelente. É bem aquela coisa, né? Tem que ter o seu toque autoral, né, Joyce? Não dá para fazer um negócio assim porque aí fica meio fake, não tem jeito. E também, falando de autenticidade, as pessoas querem realmente conhecer esse lado de bastidores, né? Nem todo mundo quer conhecer só aquela coisa pronta, né? As pessoas querem entender o processo, querem saber como foi feito. Por isso, tanto sucesso eu acho, de casos como na área de alimentação, de chefes de cozinha, né, de masterchefs da vida. As pessoas querem entender o processo, ou então o sucesso de tantas celebridades aí fazendo suas dancinhas de pijama durante a pandemia, né, suas lives, porque as pessoas querem ver isso, querem ver também a pessoa real que está por trás, né, daquilo que está exposto na mídia, né? Bom, agora eu vou passar então para a Joyce falar sobre a comunicação não verbal no digital, né, Joyce? Conta um pouquinho mais para a gente dessa sua expertise aí. Bom, dando até continuidade, né, do que você estava falando. Depois que a gente refletiu sobre a nossa essência, traçou os nossos objetivos, pensou onde postar, né? Qual que seria a nossa rede prioritária, que mensagem a gente quer falar para a gente ter essa consistência. O que a gente tem que pensar também no que a gente vai postar ou na forma como a gente vai postar. Aliás, eu já vou adiantar que eu vou separar esse tópico de comunicação verbal em dois principais pontos, né? Um deles, que é até o próximo slide, é sobre como você se posiciona nas redes sociais, acho que é o anterior mesmo, desculpa. Então, como você se posiciona, o que você posta nas redes sociais, o segundo ponto é o home office, porque não é todo mundo aqui que tem uma intenção de ter uma comunicação em redes sociais, mas acho que no momento que a gente está vivendo o home office não tem como fugir de reuniões de vídeo. Então, eu vou separar esse tópico da comunicação não verbal no digital sobre essas duas perspectivas. Então, primeiro falando sobre postagens, sobre o que postar, ou sobre até comunicação, depende muito dessa primeira parte, que foi o que o Igor estava falando, sobre entender a sua essência, o seu propósito, os seus valores, e a partir daí você entende a que mundinho você pertence, o que você quer comunicar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa entusiasta, que quer falar, que tem muita energia, que quer extrapolar, que quer ser percebido como uma pessoa enérgica, alegre, diferente, pra cima, você, por exemplo, não vai ter um feed com fotos preto e branco. Isso não faz sentido para você. Porque o perfil entusiasta, o perfil energético, ele quer alegria. E as cores trazem alegria. Então, ter um feed de Instagram, por exemplo, preto e branco, não faz sentido. Alguém que queira ter uma postura de autenticidade forte, autoridade. Autenticidade não, autoridade. Desculpa, a Sandra falou tanto de cidade que ficou na minha cabeça a autenticidade. Autoridade. Então, alguém que queira ser forte. E eu vejo isso é muito comum, principalmente no Facebook, eu vejo muito isso. Das frases de autoajuda, do cachorrinho, das flores. Então, se você é um médico que quer passar autoridade, se você é, não sei, qualquer profissão que você tenha, um líder de equipe, que você queira passar isso, mas seu perfil seja da autoridade. Não tô falando aqui de acessibilidade, porque o líder precisa muitas vezes da questão da acessibilidade. Então, se você tem perfil quer passar força e autoridade,
não combina com esse tipo de mensagem, né? Com o cachorrinho, com a coisa muito meiga. Isso vai combinar justamente com quem quer passar a acessibilidade. Então, uma profissão como terapeuta, psicólogo, ou alguém que tenha isso, que precise disso, da acessibilidade, que precisa se mostrar uma pessoa mais aberta, mais acessível. E daí sim faz sentido. E dá pra gente também fazer um paralelo com as marcas, né? E aqui eu já vou falar um pouco de arquétipos. Não vou me aprofundar muito disso nessa aula aberta, mas os arquétipos é uma forma de comunicação muito fácil da gente entender como que as marcas se apropriam disso. É um estudo, né, de Jung da classificação de comportamentos, mas enfim, o que eu vou falar um exemplo clássico é Harley Davidson. A Harley Davidson, ela não faz sentido eu publicar um feed com flores, certo? A Harley Davidson é muito do bad boy, do fora da lei. Então, eles têm que ter um feed mais nessa linha do fora da lei, da estrada, né? Isso tem a ver com a marca. No caso da Dior, por exemplo, a Dior é uma marca super envolvente, sedutora. Então, vão ser tons de vermelho, que é a cor da sedução. Isso tem a ver. Então, aqui a ideia do que postar, eu estou dando esse exemplo de marca, mas a gente fala de marca de empresa e a gente tem que fazer essa transformação para a nossa marca pessoal. Como a gente quer ser vista? Como que a gente quer ser vista nas redes? O que a gente quer colocar lá? E como que isso pode contribuir para os nossos objetivos pessoais e profissionais? Quer acrescentar alguma coisa aqui, Sandra? Olha o áudio. Desculpa, eu comecei a falar com o áudio desligado. Então, eu acho que é importante mesmo a gente pensar nisso, porque a gente tem a impressão de que no digital a coisa fica realmente muito mais focada no verbal. A gente não está ali numa relação, numa reunião, sentado na mesma mesa com as pessoas. Então, a gente corre o risco de achar que o não verbal não é importante, mas ele é sim importante. Então, a forma como a gente escolhe as imagens que a gente vai postar, até o look que você vai usar numa live, ou até mesmo o ambiente em que você vai fazer a sua gravação de um vídeo para o YouTube. Tudo isso é comunicação não verbal e vai estar falando algo sobre você, né? Vai transmitir uma mensagem sobre você. Então, realmente, a gente sabe o quanto tem sido difícil a coisa do home office, com tudo em casa, né? Com filho, com cachorrinho, a casa às vezes pode estar bagunçada, mas a gente tem que lembrar que em determinadas situações isso também vai comunicar um pouco sobre a gente. Então, temos que cuidar, sim, desse background, né? Da questão do visual também. Mas excelente. Era exatamente isso que eu ia falar do background, né? Então, quando a gente está postando nas redes sociais, a gente está tirou a foto e depois vai postar. Então, a gente tem um tempo para pensar. E da mesma forma, a gente tem que planejar o home office, que é isso que você estava falando, né? Que é a segunda parte daí da nossa comunicação não verbal no digital. Então, por exemplo, eu vejo muito casos de clientes que eu estou fazendo a consultoria de estilo online e eles não se preocupam mesmo com essa questão, que eles têm uma intenção de comunicação, né? O trabalho que eu faço é justamente esse, da gente entender a intenção de comunicação e traduzir isso em roupa, em comunicação não verbal para a pessoa. Mas aí o que eu comecei a observar é isso. Então, uma pessoa que quer ser promovida, o que tem atrás de você? O que está ali, está comunicando sobre você? Tudo talvez até o meu, né, aqui eu tô falando, né, o meu, por exemplo, você olha pro meu background e você não acha que eu sou uma pessoa super clássica, super séria, né? Porque o meu fundo, ele tá bem divertido, tá cheio de mais criativo. Então, é isso, né? O que você quer passar e entender o que não só você, mas o que tem ao seu redor comunica. E daí tem as dicas básicas de a câmera, posicionar a câmera na altura do seu rosto. Por quê? Se você deixar muito espaço aqui, ó,
Eu tenho autoridade aqui? Eu tenho presença? Não tenho. Só que muitas vezes não é isso que acontece no home office? As pessoas aqui, ó, embaixo. Então, como que a câmera precisa estar posicionada? Aqui. Eu preciso estar com a topo da minha cabeça perto do topo da tela. Rama aí, Sandra. Então a minha já tá desarrumada. Oxente. Oxente. Deixa eu arrumar aqui. Melhorou? Opa, agora sim. Tá vendo? A gente faz ao vivo. A outra coisa é a iluminação. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Se eu ficar assim, é ruim, né? Eu não consigo chamar a atenção da mesma forma. Olha eu, olha eu. Olha eu também. Pode escolher. Então, se eu quiser, olha como isso ajuda se eu estiver apresentando essa aula desse jeito aqui. Eu vou ter a mesma atenção das pessoas? Não vou. Eu não tenho autoridade, eu não tenho presença, eu não tenho nada aqui. O máximo que eu tenho, eu posso até impostar a minha voz aqui para conseguir. Mas olha só como a minha comunicação não verbal, de uma luz adequada, de uma câmera adequada, ajuda no meu discurso. Ela reforça a minha aula. Ela está me ajudando, sem eu precisar ter que fazer tanto esforço como eu teria que fazer na outra situação. Então, essa é a dica da iluminação, de ter uma boa câmera, de pensar no ângulo de como você vai ser visto. Porque aqui, independente de qual é o seu trabalho, eu tenho certeza que está todo mundo fazendo reunião por vídeo, tanto é que está todo mundo aqui. Então, é pensar nisso e no que você quer falar na reunião, no que você quer ter de resultado, para daí você conseguir adequar aqui o seu fundo, adequar a sua comunicação, enfim. E por último, para a gente depois já ir para o último ponto, é evitar usar preto. Porque duas coisas, o que não é legal é preto e roupas muito estampadas. O preto porque eu não tô aqui, eu devia talvez coloquei uma coisa preta aqui também para mostrar, mas quando eu coloco preto aqui, eu sumo na tela. Eu também não colabora com a minha presença. E quando eu tenho ou um decote que me dá mais respiro, ou alguma cor, isso também ajuda na minha comunicação, também tá ajudando eu a chamar a atenção. Tá aprovada, então, tia Joyce? Aí tá certo. Tá boa. Aprovada. Aprovada. E aí? Vamos para o próximo tópico? Vamos para o próximo? Último ponto. Tudo comunica. Então, seu rosto, traços, feições, então, rostos mais marcados ou mais suaves. Cada um tem um rosto, uma feição diferente, né? Então, a Sandra, por exemplo, vou usar você de exemplo, hein, Sandra? Aproveitar que sua cara tá aí. Mas o seu rosto é um rosto mais delicado. Então, se a sua comunicação você quer reforçar a sua delicadeza ou você quer transmitir alguma outra coisa. Então, é isso que também você tem que levar em consideração, se olhar, se conhecer, para daí trabalhar com elementos que reforcem ou suavizem os seus elementos. Que tipo de coisas? Óculos. Para mulheres é um pouco mais fácil, que ainda dá para brincar com acessórios. Mas a roupa que você vai usar. Então, cores. Então, a gente tem todo um estudo de psicologia das cores. Cada cor, ela transmite alguma coisa. Eu gosto muito de falar do amarelo, que eu adoro o amarelo para dar aula, para fazer a apresentação, porque é uma cor da energia e é uma cor da atenção. Então, quando você usa amarelo, é outra coisa que eu disse lá, ele te ajuda já. Você vai apresentar uma palestra em amarelo, metade do seu esforço já tá ali, do que se você for apresentar em preto. Você vai ter que fazer muito mais força para ganhar e para reter a atenção do público se você dá uma palestra de preto do que se você der de amarelo. Então, usar as cores a seu favor. E daí, não só da psicologia das cores, do que cada uma significa, mas também do que melhor harmoniza com o seu rosto. Também outros 500 aí, mas quem não fez análise de coloração, eu indico fazer justamente para entender o que te valoriza, o que não te deixa apagar
e vai sumir, o que vai contribuir para realçar a sua beleza. E daí não é nem só para parecer mais belo, mas para parecer mais harmônico e conseguir te ajudar nos seus objetivos. Então, tudo isso muito racional, muito pensado. Muito bom. E por último, acho que a última coisa para a gente dar de exemplo, que agora também juntando eu falo que rosto é nosso principal canal de comunicação, porque ele, né, fica aqui, é o que mais chama atenção. E de cima para baixo, né? O rosto é o principal e vai descendo. Sapato eu amo trabalhar com sapato para os meus clientes, mas infelizmente ele é o último, né? Porque fica lá no pé, ninguém tá vendo sapato aqui, certo? Ainda mais na pandemia, né? É isso aí. Então eu vou dar um exemplo da máscara, né? Porque a máscara tá no nosso rosto. E é uma coisa que a gente não parou para pensar. De repente todo mundo saiu comprando máscara e compra qualquer uma. E daí o que eu vejo é muitas máscaras com temas infantis, ou muitas máscaras mesmo que passam uma comunicação não apropriada. E eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai caber muito bem para isso que a gente está falando. Eu vi uma entrevista de uma secretária de saúde de uma cidade X, dando uma entrevista sobre os casos de Covid na cidade dela, e a máscara dela tinha um monte de caveira. Ou seja, exato. Tava na TV e você fala, não é possível. É possível, porque são escolhas que a gente vai fazendo inconscientemente. Mas, pô, se ela é uma secretária de saúde, está falando sobre a saúde das pessoas, de como a cidade estava sobrevivendo ao Covid, aparecer com uma máscara de caveirinha não é apropriado, por mais que ela ame rock and roll. Eu nem sei se ela gosta. Mas acho que é isso. A minha mensagem aqui, resumindo, é tudo comunica. Presta atenção. É verdade. É muito legal isso, né, Joyce? Porque traz pra gente, agora que a gente sabe, traz o peso da responsabilidade, né? Então, cada atividade que você vai fazer tem aí por trás uma escolha e uma responsabilidade, né? Naquilo que você quer comunicar. Só para vocês terem uma ideia, eu mesma contratei a Joyce algum tempo atrás, porque eu queria repensar a minha imagem, justamente porque eu criei a minha carreira toda sempre de uma forma muito formal, muito clássica, e chegou uma hora que eu senti que isso estava pesando, né? Tipo, preciso tirar esse peso das minhas costas. E aí a gente fez esse estudo de cores que eu achei fascinante, porque eu falei, nossa, passei a vida inteira comprando roupa errada, né? Porque você não tem esse conhecimento. E o conhecimento, ele é a chave de tudo, né? Porque a hora que você conhece, você automaticamente incorpora e sai fazendo. Fica até muito mais fácil, né, Joyce? Fazer qualquer compra, mesmo que seja no outlet, você vai fazer melhores escolhas para a sua imagem. E esse trabalho foi muito precioso para mim, porque me fez abolir algumas coisas, outras coisas viraram pijama, né? Agora na pandemia eu uso, né? Mas assim, foi muito rico porque fez a gente me fez entender mais sobre a importância disso tudo como mais uma forma de comunicação. A Joyce sabe disso porque a gente já conversou várias vezes, né? E entender o quanto isso é importante realmente como mais um veículo de comunicação. E aí a gente vê que o mundo dá voltas, né, Joyce? Você começou lá como jornalista, queria fazer editoria de moda, e aí hoje você trabalha, depois de ter sido executiva de marketing em grandes corporações, hoje você trabalha com aquilo que você, de certa forma, idealizou lá atrás, né? Com comunicação, com moda, né? Mas com um outro sentido, com um outro propósito. Isso é muito bacana, né? Porque a gente vê que a vida dá voltas e aí a gente acaba, às vezes, reencontrando o nosso real propósito, né? É muito bacana, é muito legal isso. Legal, gente. Vamos abrir, então, acho que aqui acabamos a apresentação. A gente só vai fazer um jabazinho aqui, que a gente vai divulgar o nosso curso, que vai ser, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? A gente vai estar com o curso lá na SPM do dia 28 de setembro até 1º de outubro, todas as noites, aí de 19 a 22 horas. E no dia 2 a gente ainda vai dar uma aula bônus, que é uma aula específica para falar de LinkedIn. Para quem tiver interesse em saber mais como utilizar o LinkedIn
para a sua nova estratégia pessoal aí, fantástico. Então, aqui tem o link para vocês, quem não se inscreveu e tiver interesse em se inscrever, pode usar também aí o nosso QR Code e também pode entrar em contato com a gente por vários canais aí que vocês já estão nos acompanhando. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou pedir para vocês, quem tiver interesse em abrir a sua câmera, abrir também para conversar um pouquinho com a gente e tirar suas dúvidas, colocar suas inquietações. Vamos conversar um pouquinho, porque a ideia desse aulão é um pouco isso, a gente dá um pouco de dicas, mas também a gente quer ouvir vocês, entender a necessidade que cada um de vocês está sentindo nesse momento, né? Ou se preferirem escrever no chat também, quem não quiser abrir câmera e preferir escrever, podem ficar à vontade. Pode ficar super à vontade. Tá? Então, vamos lá. A gente aguarda as perguntas ansiosamente. Bom, tá bom. 1, 2, 3 e já. Pode começar. Putz, grila. Então, eu vim meio de uma forma um pouco atrapalhada, mas enfim, eu sou produtora cultural e passei minha vida fazendo esses eventos de teatro, dança, música erudita e tudo mais. Depois eu dei um espaço aí de algum tempo, eu fiquei na área cultural, mas fazendo mais a gestão. Então, gestão de todos os níveis administrativos, de contratos, de pessoal internacional, então toda aquela logística de trazer as pessoas de fora e tudo mais. Só que eu não acompanhei a fase digital de uma forma boa, quer dizer, tudo isso que vocês estão conversando, e mais a mídia digital, e como é que faz agora para a gente divulgar. Por mais que a gente acesse um profissional da área, é preciso que a gente compreenda essa linguagem, né, para poder ter sucesso. E eu gostaria de acompanhar, porque eu não quero ficar defasada com relação a isso, e acho muito interessante tudo, porque, obviamente, na questão digital, essa presença da marca, da imagem e de todas as formas de comunicação é super importante, como a gente está vendo. Então, por isso que eu estou aqui, e vocês estão de parabéns, estou achando ótimo. Obrigada! Muito bom, Estela, ouvir um pouquinho da sua história e dessa vontade de se reinventar e de aprender, porque é o que a gente sempre fala nas nossas aulas, né, galera? Tem que reaprender o tempo inteiro. Não temos mais outra opção a não ser aprender, reaprender, aprender de novo e... é o único caminho. Então, bem-vinda, viu, Estela? Muito legal. Obrigada. E aí, quem mais? Franceli também mandou aqui no chat que gostou do conteúdo. Obrigada, Franceli, por ter acompanhado a gente. Espero que... muito bom. Legal, maravilha. E você, Fábio Nunes, você entrou um pouquinho depois. Conta pra gente um pouquinho de você. Já te chamo aí, Maria Fernanda. Oi, Fábio. Abre o seu áudio, querido, que nós não estamos te ouvindo. Acho que ele está dirigindo. Está dirigindo, Fábio? Verdade. Agora não, na verdade eu estou parado. Não estou dirigindo não, tá? Mas primeiramente, boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Sempre aprendendo, sempre se capacitando, se desenvolvendo, para que a gente possa ir para um próximo nível, possa crescer sempre. Eu cheguei agora, eu sou empreendedor, sou empresário também, e aprendendo sempre com aqueles que estão já um passo acima, para a gente poder se desenvolver e se capacitar cada vez mais. Muito bom, obrigada, Fábio, bem-vindo. Obrigada aí por estar acompanhando com a gente, tá? Muito legal te ouvir. A Valquíria falou que depois da sua fala... Tamo junto. Hashtag tamo junto. A Valquíria falou que depois da sua fala ela nunca mais vai abrir a câmera. Joyce! Mas depois de hoje, aposto que você vai abrir nos próximos. Eu já estou comprando aqui uma câmera nova, porque a câmera no meu Note é um lixo. Não vou mais aparecer no curso sem uma câmera nova.
Val, o importante é a gente estar evoluindo, né, querida? Você Claro, com certeza. monte de cursos já, tá sempre super antenada. A Valquíria manja muito de LinkedIn também. Viu, Valquíria? Sexta-feira, na sexta do curso, a gente convidou a Fernanda. Então, você vai rever a sua amiga de novo. A Valquíria também manja muito de LinkedIn. Então, obrigada, Val, por comentar. A Maria Fernanda tinha aberto o seu microfone. Então, fala aí com a gente, Má. Oi, tudo bem, Sandra? Oi, Joyce, Igor. Adorei a apresentação. Obrigada pelo conteúdo. Joyce, adorei saber do seu trabalho. Eu acredito que isso se chama visagismo ou não, mas enfim, um tipo personal stylist, não sei, queria entender um pouquinho. Mas me fala, as pessoas hoje que te contratam, elas contratam independente do que você trabalhe. Para entender um pouco o seu estilo, para entender, enfim, saber um pouco de tudo. Eu fiquei bem interessada, gostei muito. Até essa coisa de usar preto e usar amarelo me chamou a atenção, não sabia. Olha aí, tá vendo? Dicas preciosas. Exatamente. Sandra, depois me conta o que você deixou de usar, mas que você também, para você, foi... Mas, enfim, queria ouvir da Joyce. Joyce, como é seu trabalho para quem, enfim, se interessou e... Queria te ouvir um pouquinho. Bom. Como é que você avalia? Eu adoro. Deu para notar. Eu falo, acho que com bastante paixão, né? Todo mundo fala, ai, você parece uma apaixonada, mas eu sou mesmo apaixonada por isso, porque eu vejo o poder que isso tem, você falou certo, né? Eu sou personal stylist e visagista. Então, são as duas formações que eu tenho. E o que eu faço é justamente entender o que o seu rosto comunica, o seu formato de rosto, o formato do seu olho, da sua boca, do seu nariz, e o seu biotipo, e eu junto o que faz sentido para você esteticamente, harmonicamente, mas, mais importante do que isso, eu sobrepondo a isso, dependendo do cliente, o que faz sentido para a sua essência. Então, de novo, voltando lá, dos seus objetivos, do que você quer, o que você quer conquistar. Aí a gente vai trabalhando de que estilo que você deveria se apropriar, se você deveria ter usar roupas mais clássicas, usar roupas mais modernas, que nem a Sandra falou, né, que ela era muito clássica e ela queria trazer um pouco mais de modernidade. Então, como que a gente dosa esses dois universos visuais numa comunicação que ela ainda se identifique, com que ela abra o guarda-roupa e se identifique com as roupas e que o vestir fique mais fácil. Então, a gente faz isso, né? A gente tem que escolher roupa todo dia. Todo dia, não tem como, a gente não fica pelado durante o dia inteiro. Então, por que não? Por que não fazer isso de uma maneira mais racional? A gente acaba indo muito da mesma forma do fluxo da vida, que eu contei lá no início da aula. A gente vai comprando, gostei daquilo. Quando você coloca tudo no seu guarda-roupa, as peças não combinam entre si, você tem uma dificuldade, você abre o guarda-roupa, vê muito cheio e fala que não tenho nada para vestir. Tem uma dificuldade de combinar e continua comprando coisas aleatoriamente. Então, o trabalho é muito disso, de autoconhecimento, tanto de silhueta, rosto e estilo, para que a gente consiga fazer escolhas mais conscientes e escolhas mais assertivas, que reforcem o nosso discurso. Então, isso vai desde a escolha de cores, formato, tipo de tecido. Olha aí a cartela da Sandra. Cadê a Sandra? A minha cartela anda comigo, então se eu for fazer compras, não sai sem a minha cartela de cores, que é a Primavera Clara. Tá? Tem nome para Primavera Clara. Então, assim, eu que usava muito preto, eu descobri que o preto não faz parte da minha cartela. Olha que coisa louca. Isso aqui é um grafite e tal, né? Então, você perguntou o que eu deixei de usar, por exemplo, pérolas, ou imitação de pérolas que seja, porque um dos meus propósitos lá no planejamento que a gente fez, não combinava mais usar pérolas. E eu falei, vai tudo para vender no Enjoei agora. Vendo tudo. E eu acho que eu te conheci numa fase que você era mais clássica, Sandra. E hoje você tem um visual muito mais
continua comunicando muito bem, com propriedade, mas de uma maneira mais fresca, né? Fresh, assim, digamos. Mais... Eu trabalhei em uma época, assim, não só no mercado financeiro, mas em outros setores também, onde tinha um pouco essa cobrança de uma coisa mais taierzinho, sabe? Mais clássica e salto alto. Então, é um processo que a gente vai fazendo meio que de se remodelar, de se reinventar. E a Joyce foi muito importante nesse processo, porque me fez entender algumas coisas que são importantes. Ela faz uma análise, por exemplo, até da proporcionalidade do nosso rosto mesmo, né? E cada parte fala uma coisa. E é incrível, bate tudo, assim. Tudo bem que ela já me conhecia, não é? Mas parece coisa de vidente, sabe? É muito legal, porque fala, olha, você que tem uma testa assim, pensa assim, funciona assim, né? Cada parte do seu rosto comunica uma coisa. É muito interessante. A Joyce fez um trabalho que ajudou bastante. Claro que é um processo. Isso a gente fez já faz uns 2 anos, né, Joyce? Mas eu continuo aprendendo e tentando evoluir, porque não é assim super rápido. Então, você vai se reciclando, né? Claro. E a curiosidade, o preto, Joyce, quando você falou preto, ele nunca é uma cor boa, independente do estilo, ou não? Isso... Eu fiquei nessa dúvida. Não, pergunta essa, inclusive. Ele super funciona. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar com sedução, com alguma coisa que você não quer, tipo, se entregar de cara, né? Uma coisa mais oculta, né? Ou se você é uma pessoa que quer buscar discrição, você quer chegar e não ser notada. Você quer chegar no casamento e não quer que ninguém te veja. Você fala, vou colocar o preto, né? Mais clássico, mas o que é? O que você quer? Então, ele pode servir, é uma cor discreta, é uma cor despercebida, mas é uma cor do mistério. Então, se você tem esse objetivo para um encontro amoroso, o preto super funciona, se estiver na sua cartela. Se não tiver, eu não recomendo. Pior é isso, né? O preto não estava na minha cartela. Aí, quando ela viu meu guarda-roupa, ela falou assim, olha, acho que você pode ficar umas 3 encarnações aí sem comprar mais preto, né? Porque tem um monte de coisa preta, né? Então a gente erra muito, mas é aprendendo, né? Tem que ver o que está na sua cartela mesmo. E você pode reparar que as pessoas se apoiam, usam muito o preto como bengala, que é o que eu costumo dizer. Exato. Então, o preto eu não erro. Só que é muito, muito errado esse pensamento, porque o preto erra. É mais fácil errar com o preto. Então, esse é o ponto. E as cores também, né? O preto é uma dificuldade. Você fala, não, tudo combina com o preto. Mas se você não usar o preto e fizer uma combinação mais inteligente, você vai estar muito mais esteticamente atrativo do que combinar com o preto. As cores perdem meio a graça junto com o preto, né? Então, sim, interessante. Ele apaga. E existe uma cor que é assim, unânime, que sempre sai bem, quando você tem, por exemplo, vou conversar com uma pessoa por LinkedIn, tem uma reunião, não conheço, ao mesmo tempo, enfim, né, tô me expondo. Tem essa cor, além, pelo que eu entendi, um pouco amarelo, ou não, ou depende? Ó a Sandra ali fazendo a propaganda da cor da blusa dela. Tô tá muito bonita, eu gostei. Tô combinadinha, senão eu tomo bronca da Joyce, ó. Eu vi, Sandra. E a Sandra também tem uma armação de óculos também super bonita. Coisas de Joyce, coisas de... Já tá tudo riscadinho, coitada, tá precisando de uma revitalização, mas eu não largo essa armação nem por nada. Adoro. Olha, esse também tem que mostrar o antes e depois do óculos dela, porque ela era muito apegada ao óculos dela, queria comprar um exatamente igual. E o que eu falei foi, eu já te respondo a cor universal, mas o que eu falei para ela foi, Sandra, se você quer uma imagem mais moderna, se você quiser uma imagem mais jovem, a gente precisa trabalhar com o seu óculos, porque ele não tá comunicando isso aí. Olha, e daí ela é um dos exemplos de antes e depois de óculos que eu mais gosto. Deu para ver aí? Deu para ver? Era um óculos horizontal, preto. Né? Uau, total, outro estilo. Muito sério, muito carregado. Além de não estar na cartela dela, ele traduzia, né, essa horizontalidade
de uma armação de óculos, ela traz essa questão da seriedade. Olha de sol, óculos de sol, veja a diferença. Uau! Outra? Adorei os dois, Sandra. Mas esse aqui é o certo, ó. E ela faz um dossiê pra gente que vale pra vida, olha. Tem páginas e mais páginas, é muito legal. Mas tem que fazer propaganda da Joyce, depois vocês contratam ela, porque ela é ótima. Agora vocês têm que contratar o nosso curso, não é, Catita? Deixa eu responder a pergunta dela da cor para usar o que seria aceita. Acho que o azul é a cor mais bem aceita. É uma cor com menor índice de rejeição. Então, ele é uma boa cor para ser usada em LinkedIn, por exemplo, como você disse, e não é à toa que eu estou de azul hoje. E Sandra também. Mas o meu é verde quase azul. Eu amo essa cor que é um verde meio Tiffany, né? Então, eu tenho coisas... Na minha empresa, Digitalents, a gente tem uma cor parecida. Tínhamos uma parede quase dessa cor lá na Digitalents. E na minha casa tem decoração com essa cor. Eu amo, é a minha cor predileta. Então... Ainda bem que essa cor está na minha cartela, senão eu ia rejeitar o trabalho, não ia dar. O azul é uma cor que inspira confiança, enfim, todas as cores têm aspectos positivos e negativos. Então o azul ele pode ser um pouco frio, né? Porque ele é como a cor é uma cor fria, certo? Diferente do amarelo, do laranja, que são cores mais enérgicas. Então ele é uma cor fria. Tem esse lado negativo, mas o lado positivo é que você causa mais identificação, empatia com as pessoas e traduz mais essa questão da confiança, enfim. Então, como eu quero que todo mundo aqui confie em mim, eu tô de azul hoje. Safadinha. Muito bem, adorei, Joyce. Obrigada mesmo, adorei. Obrigada pelas respostas, super esclarecedoras. Depois, deixa seu contato também pra gente. Legal. Faz o jabá completo. Vou postar aqui no chat meu site e meu Instagram. Ô Igor, você que ficou vetado aí de falar, fala alguma coisinha. Se estiver muito ruim, eu falo assim, ó. Eu faço assim, ó. Alguma coisinha, bem? Tá russo aí, meu amigo. Tá ruim? Tá ruim. Você vai ter que trocar. Vou ficar mudo. Para aula, você trata de trocar a internet aí. Se é vivo, troca para net. Se é net, troca para vivo. Compra um cabo, redobra o sinal, senão não vai ter aula. E aí, Juliana Storani está conosco. Olha que coisa boa. Você está aí, Juju? Juju, não está aí não, Juju? Só de corpo presente, não está de alma. Só de corpo presente. Juju disse que estava cozinhando ela. Oi, Juju, você estava cozinhando? Sim, ó, tô aqui com a Verita te mandando um beijo. Ela, o que vai ter de bom aí? Nós vamos jantar aí na sua casa. Ai, vai ter hambúrguer vegetariano. Opa, eu moro perto delas aqui, quando não tem comida eu vou para casa da Kátia. Vou para casa da Kátia, o que tem aí? Por favor, será um prazer. Vou escolher a Catita também, o Igor. Para a gente usar ferramentas. Não tô ouvindo. Como a gente cria novos. Ô, Juju, alguém tá com o áudio aberto aí falando outra palestra. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, né? Porque a gente já avançou um pouquinho do tempo de vocês. Sempre agradecendo muito a participação de todos. A Valquíria falou que também vai contratar a Joyce, a Estela também. Deixa eu ver aqui, ó. A Joyce já fez o jabá dela, colocando lá o site, gente. Sigam, aproveitem. E acho que é isso. Se alguém quiser ainda colocar alguma dúvida, a gente aproveita e pode falar, se vocês quiserem. Senão a gente encerra por aqui e vê vocês no dia 28. Obrigada a todo mundo que participou. Vem com a gente. Beijo! Tchau. Beijo, então, Tchau. galera. Bom jantar para todos. Foi ótimo estar com vocês. Adorei. Obrigada, Joyce. Obrigada, Igor. Obrigada, Catita. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí, tá? Obrigada, Fábio. Ótimo você aqui com a gente. Obrigada, Sandra. Valeu, obrigada, Joyce. Obrigada, Tchau, gente. queridos. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.